Oi, turma! Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da crase, só que dessa vez analisando alguns exercícios, certo? Então, primeira coisa, você deve lembrar o que a gente comentou na aula passada. Caso você tenha perdido, dá uma olhadinha aí no card que está sendo colocado e vocês vão perceber o seguinte: todas as regras de crase que nós mencionamos lá na aula 1, que daria mais de 20 regras, né, de casos obrigatórios, casos facultativos, e também os casos em que não se usa crase, você pode substituir por essas duas aqui. Olha. Troca-se o a por outro termo preposicionado ou substitui-se a palavra feminina após o a por uma masculina e observa se aparece o ao. Então, todas aquelas regras que vocês vão encontrar na gramática, obviamente vocês não vão deixar de ver a gramática, mas todas aquelas regras vocês podem simplificar utilizando esses dois procedimentos aqui. Para a gente dar uma observada, vejamos aqui a primeira regra que nós colocamos. Toda vez que você quiser saber se o a tem crase ou não, você troca esse a que aparece na frase, é o a ou o as, ok? Por outro termo preposicionado. A gente sabe que o a craseado é a junção da preposição a com o artigo a. Então, de um modo geral, um a craseado é a junção de uma preposição com o artigo. Portanto, esse fenômeno, essa crase, pode ser sinônimo de outra preposição com artigo. Então, vejamos aqui. Segundas-feiras janto sopa. Olha só. Às segundas-feiras janto sopa. Só apenas vou colocar aqui um hífen na palavra segundas-feiras, que ficou faltando. Ok. Vejamos agora. Quando você fala às segundas-feiras, se você trocasse esse a craseado, por exemplo, por nas segundas-feiras, janto sopa. Você sabe que nas é a preposição em mais o artigo definido feminino plural as. Em mais as, nas. Nesse caso aqui nós temos a crase, porque o as é sinônimo de nas. Estava porta do abismo. Estava à porta do abismo. Você quer saber se essa palavra a tem crase ou não? O que é que você faz? Troca o a por outro termo preposicionado. Fulano estava na porta do abismo. Então, se você utilizar o na aqui, seria preposição em com o artigo a, né? Trocando o na pelo a, ele vai vir com a crase. Estou à espera de uma vaga para trabalhar nesse hospital. Mesma situação da segunda frase é na terceira. Eu estou na espera de uma vaga. Veja que eu poderia trocar o a pelo na. Preposição em mais artigo a. Se eu posso trocar por na, significa que esse a tem que ser craseado, porque o a craseado é sinônimo de na. Chegaram a cavalo. Eu quero saber se eu tenho uma crase aqui. Se você trocasse por outra preposição, você não ia dizer chegaram na cavalo, chegaram da cavalo, chegaram para a cavalo. Não, você ia dizer chegaram de cavalo. Chegaram de cavalo, certo? Então você observa que se encaixaria apenas um de. De é uma preposição, ela não tem artigo. Como o de não tem artigo, se você for trocá-lo, precisaria trocar pelo a sem a crase. Não ligo para tracinho que dizem. Nessa última frase, a gente quer utilizar o pronome demonstrativo aquele, aquela ou aquilo, né? Nós falamos na aula 1 que o pronome demonstrativo aquele é o único que admite uma crase. Tanto aquele quanto aquilo. Então, não ligo para aquilo que dizem. Será que esse aquilo tem crase ou não? Você faz a mesma coisa. Se você fosse colocar uma preposição, eu não ligo para aquilo que dizem. A palavra aquilo começa com um A. Então, aqui você escreveria aquilo, teria um A inicial. Antes desse A inicial, você já tem a preposição. Então, você tem a preposição para e ainda você tem o A de aquilo. O a de aquilo, ou aliás, a palavra aquilo, substitui o artigo a. Então você tem uma preposição para mais um pronome aquilo. Nesse caso, você vai utilizar a crase, certo?
Vamos agora, quando você substitui a palavra feminina após o a por uma masculina. Por exemplo, relatei o caso à professora. Eu quero saber se o a que eu vou colocar aqui tem crase ou não. Você substitui professora por professor. Aí você observa que teríamos ao. Então vem a segunda dica. Ao é o masculino de a craseado. Se trocando professora por professor você utilizaria ao, neste caso o a vem com a crase. Relatei o caso à professora. Foram todos barrados quando se dirigiam à pizzaria. Se você trocar pizzaria por uma palavra masculina, por exemplo, a palavra bar, o que é que vai acontecer? Trocou a palavra pizzaria pela palavra bar. Ao bar. Então, se você tem ao bar, você vai ter no feminino a pizzaria. O Brasil manifestou toda a solidariedade à Argentina, país no feminino, né? O nome no feminino. Troque, por exemplo, por Chile. Eu coloquei Chile, podia ser Uruguai, podia ser Paraguai, podia ser Peru, ok? Trocou pela palavra masculina, então a Argentina tem a crase. Não conte nada a tua avó. Aí você trocaria, por exemplo, por avô. Veja que você pode dizer não conte nada a teu avô, mas também você pode falar não conte nada ao teu avô. Aí você pergunta por quê? Porque esse aqui é o caso de uma crase facultativa. Tanto eu posso dizer ao meu avô ou ao teu avô, como eu posso dizer a meu avô, a teu avô. Porque o artigo que aparece aí, esse artigo que no caso é o masculino e aqui seria o feminino, antes de pronomes possessivos é opcional. Eu posso dizer, você viu o meu livro? Ou também posso dizer, você viu meu livro? Se ele é opcional, o ao é opcional, porque pode ser a teu avô ou ao teu avô. Obviamente que aqui nós podemos usar a crase ou não, tá? Numa regra geral, antes de pronomes possessivos, a crase é opcional. Mas você comprova isso justamente por meio dessa regra aqui. Você anda se comunicando com a Fernanda. Olha só, será que Fernanda nós temos uma crase aqui? Vamos trocar Fernanda por Fernando. Ninguém fala, você anda se comunicando com ao Fernando. Certo? Não tem como dizer isso. Então você observa que apenas o artigo manteve-se aqui. O a não aparece. Então, se não aparece ao, obviamente que esse a aqui não vai ter a crase. Por quê? Porque esse a é apenas o artigo antes da palavra feminina Fernanda. Então agora a gente vai para uma questão de concurso, para a gente analisar aqui se todo o conhecimento foi bem assimilado, né? Olha só, indique a alternativa em que o emprego da crase foi mal usado. Fui à Bahia e à Brasília. A doçura da caridade aliviará a vencedores e a vencidos. Não vades à toa pelas trilhas da vida. Não se vai à glória por um caminho de flores. Nada neste mundo se compara à consciência do dever cumprido. Fui à Bahia e à Brasília, trocando esse a aqui por uma preposição com artigo. Fui para a Bahia e fui para Brasília. Aqui seria para a, aqui só seria para. A craseada é sinônimo de preposição com artigo, então para a Bahia está correto. A sem crase é sinônimo de para, está correto também. A doçura da caridade aliviará a vencedores e a vencidos. Olha só, aliviará, trocando aqui pela preposição, para ver se tem artigo. A doçura da caridade aliviará tanto para vencedores e para vencidos. Aliviará para vencedores, aliviará para vencidos. Você observa que na substituição eu só pude colocar um para. Aqui não cabe um artigo a. Aliviará para a vencedores, aliviará para a vencidos. Não cabe um artigo a. Portanto, essa crase não vai existir. Por quê?
porque não tem como eu encaixar um artigo antes da palavra vencedores. Quando eu fiz a substituição, não ficou para a ou para as, ficou apenas para. Mas vamos confirmar. Não vades à toa pelas trilhas da vida, trocando aqui por outro termo preposicionado. Não andes, não vades na toa pelas trilhas da vida, certo? À toa como sinônimo de na toa, ok? Então, você observa que se você trocar aqui, ficaria um na, que é uma preposição com um artigo, portanto, a gente teria uma crase nessa letra C. Não sei se vai a glória por um caminho de flores. Não sei se vai. Vamos trocar agora a palavra feminina pela palavra masculina. Isso é importante. Você tem que aprender durante a análise das questões qual das duas regras se encaixa melhor. Se é você substituir a preposição com um artigo por outra, ou se é você trocar a palavra feminina pela palavra masculina. Nessa letra D aqui, é mais interessante trocar essa palavra aqui por uma masculina. Por exemplo, não sei se vai ao sucesso. Ao sucesso, ao invés de glória, que é feminino, sucesso, que é masculino. Quando eu troco glória por sucesso, aqui fica ao. E a gente sabe que o a craseado é feminino de ao. Nada neste mundo se compara à consciência do dever cumprido. Nada neste mundo se compara. Vamos trocar aqui. Não vamos trocar, mas vamos com uma preposição. Nada neste mundo se compara com a consciência do dever cumprido. Veja que eu troquei o a craseado pela preposição com mais o artigo a. Nada neste mundo se compara com a. Olha a preposição com e o artigo a. Quando você substitui apenas pelo um a, obviamente que este a vai ter a crase, certo? Portanto, alternativa B nessa questão do concurso aí, tá certo? Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aprendido, ok? Tchau!